Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia do Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Vamos então agora aí acompanhar o assunto dessa aula. Então nós estamos aqui na aula de número 13, o objeto do conhecimento é economia, produção, capital e trabalho, que são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais. As formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo. Novas formas de trabalho, de produção e configurações de mercado no mundo atual. A desigualdade social, a exclusão digital e a precarização das relações de trabalho. E o nosso detalhamento, trataremos da economia e trabalho nas concepções socialistas, Marx, capitalista e liberal. Então esse aí é o tema e vamos à nossa aula. Hoje nós iremos, então, falar um pouco aqui sobre a questão do sistema que move o mundo, né? Os sistemas que movem o mundo. Nós vamos falar especificamente de dois sistemas, né, para que a gente possa pensar na economia e no trabalho. Quais são esses sistemas? Então, vamos ver aqui, ó. Então, nós estamos aqui falando de capitalismo e socialismo. Duas palavrinhas hoje meio pesadas, meio carregadas, mas que, do ponto de vista de uma reflexão filosófica, é fundamental nós entendermos essas concepções para que nós possamos pensar a economia e o trabalho no mundo de hoje. Então, o capitalismo e o socialismo são dois sistemas, né? São dois sistemas políticos e econômicos, e que são opostos um ao outro, pelo menos, né, teoricamente. Então, são dois sistemas que são opostos. Quando a gente fala de socialismo, nós estamos falando de uma coisa completamente diferente quando nós falamos de capitalismo. Então, são dois sistemas que eles não convergem, eles divergem, né? Por isso que é importante entender como que ele, é claro, é uma construção histórica, é uma construção social, é uma construção política. Então, para que a gente possa realmente entender a fundo, né, quando você estuda história, a gente vê, estuda esses pontos, esses aspectos aí na história, né, que ali você vai ter, né, um estudo, né, mais voltado para compreender todo esse processo que levou, né, ao surgimento do socialismo e também ao surgimento do capitalismo. Não é aqui o nosso caso, mas nós vamos fazer aqui uma reflexão para entendermos o mundo do trabalho, para entendermos como é que está organizada a sociedade hoje, né, tendo como base esse sistema. E qual desses sistemas prevalece atualmente. Né? E vamos lá, então, primeiro comparar um ao outro, já que nós estamos falando de dois sistemas diferentes, né? Então, vamos comparar um ao outro para que a gente possa começar a entender, né, a colocar o nosso cérebro aqui, o nosso pensamento, né, entendendo essa divisão aí, ó. Quando nós falamos de capitalismo, você pode ver que capitalismo, ele já vem, né, da palavra capital. Logo, o que nós entendemos por capital? Não é a capital de uma cidade, não, de um estado, né? Nós estamos falando de capital aqui enquanto dinheiro, enquanto posse, né? E de outro lado, quando a gente fala de socialismo, quando nós tiramos o lismo, fica social, né? O ismo, né? Social. Então, o que é o social? Então, você vê que nós estamos falando de duas coisas diferentes. É claro que, do ponto de vista prático, histórico-prático, concreto, na realidade social, eles estão ali, né? Funcionando.
Aqui nós estamos analisando de uma forma mais didática para compreendermos, né, essas diferenças. Então, quando nós falamos de capitalismo, de capital, estamos falando de dinheiro, pessoal. Estamos falando de lucro. Estamos falando de propriedade privada, dos meios de produção. Estamos falando da obtenção do lucro e da acumulação de riqueza. Nós estamos falando de divisão da sociedade em classes, porque nem toda a riqueza que é produzida pelos meios de produção, essa riqueza, esse lucro, essa acumulação de riqueza, ela é desigual, ela não é igual para todo mundo, então cria classes, se uns ganham mais, outros ganham menos, né? Então já consequentemente tem aí uma divisão de classes, né? Um mais rico, outro mais pobre. E aí vão dividindo, classe média, classe, né? Vão colocando aí essas classes. O trabalho assalariado e a economia de mercado pautada pelas leis da demanda e da procura. Isso é o capitalismo. Quando nós falamos do socialismo, nós estamos falando, então, do social, olhando para o social. Enquanto uma socialização da produção da riqueza, ela prega isso, a defesa de que a riqueza produzida ela tem que ser socializada. O controle dos meios de produção pelo trabalhador, o combate à desigualdade, a abolição da propriedade privada, tomada do poder pela via revolucionária, e a abolição das classes sociais e a centralização do poder no Estado. Então vocês percebem que, vocês veem que tem palavra abolição, revolução, né? Classe social, o poder, o Estado, o lucro, o trabalho, a mercadoria, o mercado. Então você percebe que em ambos os sistemas, nós estamos falando, então, né, de questões, de conceitos que estão na história, na nossa história. Né? Quem estuda esses dois sistemas, né, vai, então, perceber tudo isso na nossa própria história, na história da humanidade, na história humana. Mas vamos agora, então, separar, vamos procurar entender agora, né, como é que se dá isso aí. E a primeira pergunta que eu faço para vocês, né, estamos aqui, na dúvida, né? A filosofia é trazer essas dúvidas, é trazer problematização para a gente pensar, né? Eu não vou aqui dizer que A é certo, nem B é certo ou é errado. Nós vamos analisar, né, fazer uma reflexão sobre isso. E a pergunta que chega para vocês é essa aqui, Características do capitalismo. O que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra capitalismo? O que vem na sua mente, né? Então, a gente já começa pensando por aí. Vocês já ouviram falar no capitalismo, mas o que isso tem, né, a ver? O que eu penso, o que me vem à mente quando eu falo disso? Então, é sobre essa questão, sobre essa dúvida, que nós vamos aqui, então, trazer algumas reflexões, convidar também um filósofo para a gente pensar sobre o sistema capitalista. Então, vamos começar. Nós vamos dizer o seguinte, alguns princípios, algumas características, elas vão definir esses sistemas, né, que são políticos e econômicos, como nós vimos, né? Então, hoje, né, nós temos, então, esses aspectos que dominam o mundo na era da globalização. Então, você vê que nós tivemos aí, se você for ver na história, como eu falei, o processo histórico, né? Leis lá da antiguidade, então vocês vão ver ali chegar na Idade Média, né, o feudalismo, as formas de organização social, o sistema político, né, era o quê? O feudalismo, era o feudo, era a terra, o tipo de trabalho era trabalho escravo, e tudo isso, com o tempo, vai se transformando, né, essa organização. E o mundo moderno, ele foi totalmente, então, dominado pela essa era da globalização, né? Então, a obtenção do lucro e a acumulação de riquezas, né, dentro desse processo de globalização, e também dentro do processo do capitalismo,
ele vai, então, ser uma marca, né, do capitalismo. Inclusive, é o seu principal objetivo, é o lucro, é obter riquezas. Né? Não tem outro objetivo. Então, o lucro ele é proveniente dos valores acumulados a partir do trabalho coletivo. Esse trabalho ele é fornecido pelas empresas privadas, né? E é desempenhado pelo proletariado, que são os trabalhadores. Então, aqui também é um dado, né, que nós conhecemos. Né? Existe o patrão e existe o empregado. Existe a empresa que contrata e o trabalhador que oferece aquilo que ele tem. O que ele tem para oferecer para uma empresa? A sua força de trabalho. E o que a empresa tem a oferecer para ele? Os recursos, os meios de produção, a máquina, né? Tudo que faz parte daquela empresa, daquela indústria. Né? Então, até aqui tranquilo, né? Há uma troca ali. Ele teve condições, ele teve a empresa, ele é o dono da empresa, e eu não sou dono de empresa, mas eu tenho minha força de trabalho, então eu vou oferecer essa força de trabalho em troca de um salário. Né? E aqui, então, é que a gente vai percebendo, né, as nuances, né, e também as discussões, as polêmicas em torno dessas relações, né, que se estabeleceu, né, no mundo do trabalho. Tá? E, então, qual então, essa, assim, para a gente sintetizar bem no audiovisual, qual é, então, o foco central do capitalismo? O capital. Né? O capital é dinheiro, pessoal. Né? Então, não tem essa. Então, só que o sistema capitalista, então, ele foi criando, ele foi acumular o capital, né? É acumular esse capital. Depois a gente vai ver o desdobramento disso, né? Mas, porque esse desdobramento, ele vai tocar o quê? A vida das pessoas, a vida do trabalhador. Então, vamos começar vendo outro ponto aqui, que também é uma característica do capitalismo, do sistema, né? O trabalhador, ele é o quê? Ele é um assalariado. Então, como ele vende o que ele tem, que é a sua força de trabalho, né? Em troca de quê? De um salário. Então, ele vai ser um trabalhador assalariado. Né? Então, foi durante o capitalismo industrial, né, nós temos aí, né, a Revolução Industrial, né, que a gente estuda, né, no século XVIII. Então, ali foi se formando cada vez mais esse sistema. Até então, a servidão e a escravidão eram os dois sistemas com maior presença no mundo. Né? Vocês lembram que aqui mesmo no Brasil, né, nós tivemos um período de escravidão. Não havia salário. Era um trabalho escravo. Não é isso? Então, o salário é uma coisa que veio já depois. E não veio de uma maneira natural. Foi através de lutas, né? Pessoas morreram defendendo essa causa, né, de um salário. Então, tudo isso, né, você vê que na história, né, como eu falei no feudalismo, era um outro sistema, era uma outra forma de troca de trabalho, de produção. Então, tinha o patrão, tinha os senhores feudais, não era o dinheiro, era a terra, mas tinha uma propriedade, então o poder era a terra. No capital, quando passa para o capitalismo, é porque o poder está no capital, está no dinheiro, né, que vai sendo transformado. Então, continuando aqui, ainda nesse nosso ponto aqui, nós vamos ver o seguinte, ó, que no sistema capitalista, né, o nosso sistema capitalista de hoje, os proletários representam a grande maioria da população, que são os trabalhadores. Você tem uma empresa, você tem o dono da empresa, ou você tem os sócios de uma empresa, mas a maioria que está ali são os trabalhadores. E esses trabalhadores dependem do salário, que são pagos, né, mensalmente, né, no nosso caso, mensalmente pelos capitalistas, que são os donos da propriedade privada, que a propriedade é dele, a empresa é dele.
Tudo é dele, ou de um grupo, né? Aqui a gente representa nessa... E o trabalhador, ele vai, então, oferecer o que ele tem, que é sua força de trabalho, em troca desse salário aí. Só que essa relação de produção, essa relação de trabalho, ela foi, então, causando muitos problemas para os trabalhadores, né? Além da sua saúde, do tempo de trabalho, a questão também do salário. Então, foram percebendo que os patrões estavam ficando muito ricos e o trabalhador continuava ali, né, naquela situação, dentro do sistema capitalista. E aí surgiram, claro, pensadores, economistas, filósofos, sociólogos, né, que foram discutir, analisar essa realidade, olhar não mais para, como os economistas clássicos olhavam, para o sistema capitalista, né, para o mundo do patrão. E alguém parou para olhar dentro da casa do operário, como é que essa pessoa vivia. E aqui surgiu a figura, né, do filósofo, né, Karl Marx. O que Marx dizia nessa reflexão? Vamos ver aqui. Ó. Para Marx, era impossível pensar uma sociedade capitalista sem que existisse também uma luta de classes. Quando a gente fala de luta de classes, é porque sempre haveria essa discrepância, né, entre o proprietário e os operários, em termos de salários. Né? Então, um salário injusto pelo trabalho que ele desempenhava naquela empresa. Então, aí ele falava que tinha que ter essa luta de classe, o trabalhador não podia, né? E não era só o salário, as próprias condições de trabalho eram muito precárias, né? Então, isso foi, né, que gerou, na percepção, né, de Marx, toda essa discussão em torno do sistema capitalista. E Marx foi muito criticado, né, pelos capitalistas, é claro, porque ele estava tentando olhar para o mundo do trabalho, para o mundo do trabalhador, né, percebendo tudo isso que acontecia aí dentro. Né? E, claro, aí, quando você mexe com o capital, com os donos do capital, né, aí vai haver muita confusão, vai haver, né, discussões. Mas a ideia dele prevaleceu, né, dessa luta de classes aí. Ainda nessa leitura marxista, nós vamos ter outro ponto aqui que é importante, que é a predominância da propriedade privada. Então, o sistema produtivo pertence a uma pessoa ou a um grupo, de maneira geral. E também, né, tudo que tem os bens são particulares, ou áreas de utilização individual. Vocês querem um exemplo? Eu vou mostrar para vocês aqui o exemplo. Ó. Uma imensa propriedade privada, né, que viram grandes latifúndios. O capitalista, ele não se contenta com um pedaço de terra para ele plantar, claro. Ele é capitalista, ele quer expandir o negócio. Por quê? Porque o sistema, né, ele vai investir porque ele quer lucrar. Não é verdade? Então, é dessa forma, grandes propriedades, né? E a propriedade privada. Isso aqui tudinho muitas vezes pertence a uma família só. Né? Toda essa propriedade aqui. E o Marx vai dizer, por que outros têm só um pedacinho de terra? Porque comunidades vivem num pedacinho de terra, né? Enquanto pequenos grupos têm uma vasta extensão de terra para plantar. Né? E aí, esses que estão lá, que têm uma pequena propriedade, muitas vezes, né, eles é que vão, porque eles vão ser mão de obra para trabalhar na produção maior, né, para ganhar um dinheirinho a mais. Capital. Então, esse foi o olhar de Marx, né, que ele trouxe para que a sociedade pensasse, né, de uma nova maneira, né, para tentar diminuir um pouco essa discrepância, esse abismo social, né, entre ricos e pobres, entre o patrão e o trabalhador, que chamava de proletariado. Né?
Outra característica também do sistema capitalista está ligado com a intervenção do Estado. O Estado, pessoal, é que tem todos os recursos financeiros, né, os tributos, né, da sociedade para investir na sociedade. Então, o Estado, no sistema capitalista, ele defende que ele tem que intervir o mínimo possível no mercado, que nós chamamos de economia de mercado. Então, é a livre iniciativa de regulamentar o mercado capitalista. Quanto menos o Estado participar, né, é o que ele defende na economia de mercado. Então, eles vão trabalhar, quem vai determinar as regras do jogo é o mercado. Quando a gente fala de mercado, a gente não está falando de um ente espiritual, né? Nós estamos falando dos poderosos, dos ricos, né? Dos ricos, de uma classe que detém o poder econômico. Então, eles vão colocar na balança essa questão, né, da oferta e da procura. Então, se tem muita demanda, então tem que ter a oferta, muita oferta. E quando tem pouca oferta e tem pouca demanda, tudo isso vai girar e vai movimentar esse mercado aí, para mais ou para menos, né? É a oferta e a procura. Se você vai no supermercado, né, e você chega lá, tem muita fruta, vamos dizer assim, muito abacate, né? Você vai o quê? Então, se tem muito abacate, pouca procura para comprar o abacate, o que vai acontecer? A tendência é que o dono vá baixar o preço do abacate, porque tem muito, está sobrando, e tem pouca gente procurando. Então, ele vai baixar o preço. Agora, você tem lá, está todo mundo lá em cima do abacate, todo mundo pegando abacate. No outro dia, o abacate vai estar mais caro, porque é muita procura. E aí vai ter que ver essa oferta. É assim que o sistema capitalista funciona, né? Então, este é o processo, né? Que é a chamada da lei da oferta e da procura. Então, o preço dos produtos que nós compramos, ele passa por todo um processo, né, que é determinado de acordo com a procura pelos consumidores e a quantidade do produto que está sendo ofertado. Então, quando você vê o preço de um produto, tem muita coisa em volta para aquele produto que chegou lá no supermercado ou lá no mercado onde você está comprando, né, aquele produto. Tem a questão da plantação, a questão da colheita, a safra, tem a questão do clima, né? Então, aqui na Amazônia, nós temos a questão da seca, da cheia, que atrapalha nesse fluxo, né, de colheita, não é verdade? De plantações. Então, tudo isso aí vai demandar lá no preço dos produtos, do produto final, que chega na nossa mesa, né? Mas quem detém o mercado é o capitalista. E aí vem as hierarquias, né, de compras, né, desse produto até chegar no consumidor. Então, é essa que era o olhar. Outra coisa também, que está dentro do sistema capitalista, criticado por Marx, é a divisão das classes sociais. Então, é uma minoria de capitalistas, né, que são os donos dos meios de produção. Então, você vê que, tanto na parte de empresas, na parte de tecnologia, meio de comunicação, você vê que são poucos donos. Só que esses poucos donos, eles ganham bilhões, né? Então, do outro lado está a grande maioria que trabalha para eles, né, os trabalhadores que estão ali, né, que são chamados proletários, que vendem, então, a sua força de trabalho em troca do salário que ganha, né? Para quê? Para viver, para ter saúde, para se alimentar, para passear com a família, para se locomover, né? E é por isso que Marx, então, ele vai criticar a acumulação do capital. Porque é essa acumulação de capital que faz com que o trabalhador saia perdendo, né, no final das contas, porque sempre ele vai ter um salário, né, que não vai ser compatível
com o consumo ou consumismo que está sendo proposto, né, no mundo da economia. Então, ele vai ter esse abismo entre classes. Os que vão ter muito dinheiro, que podem viajar, que podem, né, ter boas escolas, que podem pagar, que o sistema capitalista, né, para ele defende que o privado, né, quando a gente fala de privatizar, é colocar aquilo que é público na mão de empresas, de empresários. Então, é que eles vão lucrar em torno, em cima daquilo ali. Então, se você tem uma escola pública e alguém vende aquela escola pública, ela deixa de ser pública. Ela vai ser do dono que comprou. E ele é que vai determinar as regras do capitalismo lá. O valor das mensalidades, o salário dos professores. Então, está tudo em volta, né, dessa questão. É por isso que Marx criticava, né? Porque na propriedade privada, né, que é uma característica do próprio capitalismo, ela é em busca do lucro. Então, essa divisão da classe social. E de um lado, né, nós temos esses grupos aí. Outra coisa também importante é que o sistema capitalista, ele prevalece, ele está aí, né, é o sistema. Mas houve na história também tentativas de outros sistemas que se confrontaram com o sistema capitalista que foi, né, avançando, que é o sistema socialista. O que é o sistema socialista? O que vem na sua cabeça, né? Então, é isso que nós vamos pensar agora. Olha só, o sistema socialista, uma das características dele é justamente buscar como principal fundamento a igualdade, né, dessas divisões. Então, o objetivo do sistema é a transformação da sociedade, a distribuição da renda e a propriedade para diminuir a desigualdade social. Então, você vê que aqui tudo é o contrário do capitalismo, né? Outra coisa também, vamos continuar. Nós podemos ver também aqui, né, que uma das características do socialismo é a intervenção do Estado. Você vê que lá no capitalismo era o mínimo de intervenção do Estado. Aqui ele tem que investir mesmo, o Estado tem que investir, né? Ele tem que investir em toda a sociedade. Investir em troca de salário, de educação, saúde, né? Para que possa promover, então, essa sociedade mais justa, né? Onde o cidadão realmente possa usufruir dos meios de produção que existem ali. Porque o Estado, ele é rico, né? Ele que tributa, ele pega tudo isso, né? E aí tem que ver como é que vai ser transformado. E aí nós vamos ter a pirâmide, né? Que vai mostrar para nós aqui essa distribuição de renda, como é que ela tem que ser feita, né? De uma maneira mais igual. Onde o lucro da produção, ele tem que ser controlado pelo Estado e não pela propriedade privada. E dividido entre os trabalhadores, né? Que esse é o grande desafio, né? Dentro do sistema, né? É essa distribuição de renda. Será que os ricos estão dispostos a abrir mão de um pouco da sua riqueza para dividir com os pobres, né? Com os mais pobres? Então a pirâmide continua aí, né? Continua aí. Continuando. Então o objetivo principal é esse, né? Do Estado é controlar isso, é eliminar a desigualdade, né? E as classes sociais. Tudo isso aí é justamente voltado para o quê? Para ir criando, né, um ambiente onde a sociedade possa viver de uma maneira mais igualitária, né? E aqui, para a gente finalizar, nós podemos ver o seguinte, ó, a socialização dos meios de produção. Então, toda a estrutura produtiva de terras, empresas, máquinas, tudo que existe, né, é propriedade coletiva. Então, essa estrutura administrativa do Estado, ela tem que estar voltada para esse princípio aí, né? Para que tudo possa, então, assim, né, ser bens e serviços em prol da coletividade e não da propriedade privada. Tá bom, pessoal? Então, esses aqui são um pouco, né, de algumas ideias para a gente entender, né, os sistemas aí. Cada um de nós podemos avaliar e entender e depois aprofundar mais sobre esses sistemas e entender melhor
como é que nós vivemos no mundo de hoje. Beleza? Até a próxima aula.